título da palestra é O Futuro do Trabalho é Feminino, e aqui, como vocês podem observar, não há ponto de interrogação no final do título, né? Trata-se de uma afirmação. O futuro do trabalho é feminino. Não nos restamos saber se, mas apenas quando isso vai se concretizar efetivamente. E para falar de futuro, nada melhor do que ouvir uma especialista no tema, né? A nossa convidada de hoje, a Daniela Klein, é formada em Tecnologia, Futurismo e Empreendedorismo pela Universidade de Jerusalém e em Co-Hunting Trends pela Universidade de Abba Oliba, de Barcelona. É empresária, consultora e apresentadora do programa Novo Normal, da Rede Globo, colunista do UOL e também futurista. E antes que alguém me pergunte, não, a Daniela não trabalha com bola de cristal, nem lê carta de tarô. O futurista é um estudioso de futuros, é especialista em interpretação de sinais, tendências, com o objetivo de ajudar as pessoas e empresas a construir um futuro melhor e de sucesso. É conhecido globalmente como Foresight, sendo um profissional muito acionado no mundo corporativo. E vejam, senhoras e senhores, que para ser futurista no Brasil não é uma tarefa fácil, por isso eu desde já dou parabéns a Daniela pela coragem de enfrentar esse desafio. E aqui no Brasil, a gente mal resolveu o nosso passado, o presente é complexo e o futuro para muitos é incerto. Eu costumo lembrar, Daniela, que dizia Milor, né? Milor Fernandes falava que o Brasil tem um enorme passado pela frente. Realmente isso tem muito a ver com a sua palestra. Mas eu não vou me alongar, e vou passar a palavra para a nossa especialista palestrante, ficando certo que, em havendo tempo, no final da palestra, nós abriremos a possibilidade de perguntas da audiência. Daniela, desde já eu agradeço por você aceitar o nosso convite e aproveito também para cumprimentá-la pelo mês da mulher, né? Agora você tem a palavra. Bom dia, doutor Heitor, bom dia, pessoal. Queria, primeiro de tudo, agradecer o convite de vocês. Eu tenho uma relação bem bacana com a ASP. Eu acabei que eu já bati muitos papos com vocês, já participei de diversos projetos e palestras, então eu fico super feliz de ver como a associação se preocupa com o futuro, e não só, obviamente, da categoria, né? Mas também com esse assunto em geral. Então, é muito, muito interessante a gente conseguir ver, né, uma das profissões mais estabelecidas que tem olhando para frente, olhando para o futuro, e queria parabenizar vocês por isso também. Eu acho que de jeito nenhum a gente poderia parar de olhar para o futuro, ou principalmente a partir de agora, que tudo que a gente conhece vai mudar, né? Então, a gente está vendo profissões se transformando, mercados se transformando, o próprio mundo se transformando. Então, é muito importante a gente estar sabendo do que vai acontecer para a gente já começar a tomar algumas providências aí dentro de casa, né? Então, parabéns para vocês, obrigada pelo convite. E hoje, basicamente, o nosso papo é um pouco sobre o futuro do trabalho, né? E aí eu vou contar para vocês um pouco o porquê do título, como isso funciona, e acho que é legal também a gente entender como é que a gente pode deve participar disso, deve se atualizar para a gente poder estar dentro dessa história do futuro do trabalho também, que é, sem dúvida nenhuma, uma das áreas que mais vai se transformar, né? Bom, pessoal, deixa eu complementar aqui só para entender como é que eu trabalho, né? Para entender o que é essa história de ver o futuro, já que não são as cartas e nem a bola de cristal. Como é que funciona toda essa metodologia de entender e de enxergar futuros? Basicamente, eu trabalho com dois tipos de futuro, né? Um futuro, o que a gente chama de futuro próximo. A gente consegue prever aí mais ou menos de 0 a 5 anos. Isso, para quem trabalha com futuro, é bem próximo, né? E esse futuro próximo de 0 a 5 anos, ele é totalmente pautado no comportamento das pessoas, né? Então, basicamente, o que eu faço é estudar o comportamento das pessoas, os hábitos, como elas consomem, como elas vivem, os desejos, as ambições, enfim, toda a parte de dia a dia das pessoas para poder investigar para onde elas estão caminhando, o que elas estão mudando nas vidas delas, e aí a gente consegue
traçar essa questão dos cenários futuros em cima disso, né? Geralmente esse futuro próximo ele é utilizado para empresas, né? As empresas que se mexem muito com esse futuro próximo, justamente para poder fazer o planejamento, os seus planejamentos anuais e planejamentos de 5 anos, que é a praxe, né, aí do mercado. E associações, enfim. E aí o que elas fazem com isso é todo um pipeline de inovação incremental, né? Então inovações, criação de novos produtos e serviços, mexe com marketing, mexe com marca, mexe com posicionamento, mexe com atingir o consumidor, né? Tudo vem desse universo de futuro próximo, qual eu trabalhei durante muito tempo numa empresa chamada Box 1824, e a gente traçava esses futuros próximos para as maiores empresas do Brasil, né? Então fiz, por exemplo, toda a parte de testes pré-lançamento dos carros da Fiat por 5 anos, né? A gente pegava, testava os carros, tanto de modelo, quanto de design, quanto de posicionamento, quanto de tecnologia, e depois de 3 anos a Fiat lançava os carros no mercado, por exemplo, né? Então, por isso que a gente já está antecipando o futuro. Ou, por exemplo, Itaú, né? O futuro do banco para o Itaú, foi um grande projeto em cima disso. Tudo pautado nesse futuro de 0 a 5 anos, em cima do comportamento do consumidor de cada uma dessas grandes indústrias, né? Depois disso, eu acabei entrando num futuro mais longo, né? Então, é o futuro pelo que chama o tal do futurismo, que está ficando mais famoso agora, graças talvez ao Yuval Harari, pessoas desse tipo, né? Então, é o futurismo, e o futurismo ele prevê um futuro mais longo, então de 5 até 50 anos, né? E ele é totalmente pautado na tecnologia, nas novas tecnologias. Então, a partir daí, o que eu faço é estudar tudo que a gente tem de tecnologia sendo desenvolvida, ou que está sendo para lançar, ou que está se preparando para ser lançada, e aí eu consigo entender o que essa tecnologia vai influenciar na vida das pessoas, nas empresas, nos mercados e, obviamente, no mundo, né? Então, o que eu faço é juntar esses dois tipos de futuro. Eu não acredito que a gente pode trabalhar com eles de uma maneira separada, né? Eu acho que eles efetivamente um influencia muito o outro, um mais a curto prazo, um mais a longo prazo, mas sem dúvida nenhuma totalmente conectados. E o que eu faço basicamente é ajudar empresas, né? Então, uma das coisas que eu faço são palestras, né? Como esse bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui agora. Outra coisa que eu faço são consultorias de inovação. Então, eu entro dentro de empresas, organizações, associações para fazer consultoria para elas. Então, são perguntas. A principal pergunta é como é que eu faço para sobreviver daqui para frente, né? Com tudo isso que está mudando, como é que eu faço para ter produtos que estão conectados com esses novos valores? Como é que eu faço para mudar o meu modelo de negócio radicalmente, para não vir alguém e me substituir? Como é que eu faço para me conectar com um certo grupo novo de consumidores que não existia e agora passou a existir, né? De clientes, de pessoas. Então, tudo isso está dentro dessa consultoria, e aí eu acabo fazendo também pesquisas de tendências, óbvio, né, para certas categorias específicas, né, bem específicas, por exemplo, o futuro do pneu, então uma coisa bem específica, mas é muito interessante quando a gente para olhar essas categorias que estão conectadas com coisas maiores, né, e eu faço também viagens de inovação, né, que eu gosto bastante, principalmente para Israel, que é o país lá onde eu acabei fazendo minha formação de futurismo, conheço bastante o ambiente lá, e é um dos maiores países do mundo em termos de tecnologia, né? Então, acho que você poder estar imerso nesse ambiente realmente muda a forma como você pensa. Então, tudo isso tem a ver com essa história de futuro, gente. Tem a ver com como a gente prevê, como a gente olha o que as coisas estão acontecendo e aí como é que a gente coloca isso em prática e para dentro dos lugares onde a gente trabalha e na nossa vida pessoal também. Criar uma nova geração de pessoinhas tem muito a ver com futurismo, né? Os nossos filhos não são parecidos com a gente, eles não têm os mesmos valores, eles não funcionam da mesma forma, então é claro que eu preciso saber um pouco mais sobre como vai ser o mundo dessa mini pessoa para poder me conectar com ela, quais são os valores, né? O que a gente está falando aí de novidades. E isso para um monte de clientes diferentes, né, gente? Aí depende do mercado e tudo mais, então acaba funcionando dessa maneira. Mas hoje eu queria falar com vocês, obviamente, desse título polêmico, mas vou explicar para vocês, que é o futuro do trabalho feminino, né? Eu acho que vai ficar isso bem claro, não é uma exclusividade da mulher, né? Isso é interessante porque essa frase vale para homens e para mulheres também, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que é interessante a gente entender aqui. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse assunto aqui. Vamos lá, então, pessoal. Bom, quando a gente fala de organizações exponenciais, o valor é basicamente a tecnologia.
O que é uma organização exponencial? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar esse termo, ou pelo menos já ouviram falar da palavra exponencial, porque a gente está usando bastante ela, né? Mas, gente, exponencial é justamente quando a gente fala de um novo tipo de empresa que tem surgido nos últimos anos e ela tem algumas características, né? Primeira coisa, ela é muito embarcada de tecnologia. Então, ela tem muita tecnologia dentro de todos os processos que ela faz, tanto para as pessoas, né, para os consumidores, quanto, obviamente, para dentro da empresa. Então, é uma empresa extremamente digitalizada, digital e com muita tecnologia. Por ela ser dessa maneira, ela tem uma característica muito interessante, que ela tem um custo muito mais baixo para operar, né? Então, ela tem custos muito mais baixos para funcionar. Ela tem muito menos escritórios para pagar conta, ela tem muito menos funcionários para pagar salários, né? Por quê? Porque a tecnologia acaba fazendo grande parte desses papéis. Ela é uma empresa muito rápida, essa é uma outra característica. Tudo que sai de dentro dela, ela se renova e ela consegue fazer as coisas, né, as inovações ou os produtos ou os serviços irem para a rua de uma maneira muito rápida, justamente porque a tecnologia também consegue impulsionar isso para acontecer, né? E a outra coisa que ela consegue fazer, ela consegue baixar o custo não só internamente, mas também dos seus produtos e serviços. Então, ela consegue ter, de alguma maneira, produtos e serviços que têm um alcance maior, elas conseguem chegar em mais gente, né? Então, quando a gente fala desse novo modelo de organizações, e é justamente esse modelo que acaba assustando as empresas mais tradicionais, que existem aí há centenas de anos e que a gente conhece, é porque elas já vêm embarcada com essa grande questão da tecnologia, né? E o valor deles, o principal deles, é realmente a tecnologia. E a gente vai ver cada vez mais empresas conseguindo se encaixar nesse modelo, ou seja, o que a gente precisa ver são as empresas tradicionais migrando para esse tipo de modelo para se manterem competitivas, né? E a gente vai ver essas organizações exponenciais aparecendo cada vez mais, né? Então, quando a gente fala que esses novos modelos de empresa que já existem, mas que vão crescer, tem o valor na tecnologia, a gente começa a repensar um pouquinho todas as questões de trabalho, né? Ou seja, o que significa isso, pessoal? Significa que daqui para frente a gente vai ter máquinas, e quando eu falo em máquina, não precisa pensar no robozinho do formato de um ser humano. Um chip é uma máquina, um computador é uma máquina, um celular é uma máquina. Então, assim, um algoritmo é uma máquina, né? Ela pensa de uma maneira muito positiva, muito rápida, muito, enfim, eficiente. Então, tudo isso é máquina, tá? Quando eu falo em máquina, não precisa imaginar um robozinho, formato de um ser humano, que isso é muito ficção científica, e apesar de que existe, ele não é a única coisa que existe. Mas, enfim, daqui para frente a gente vai ver o quê, então? Máquinas cada vez mais poderosas, um processamento cada vez mais rápido e mais complexo, principalmente por conta da inteligência artificial. Elas vão ficar cada vez mais inteligentes, né? Então, a gente vai começar a ver toda essa tentativa das empresas para se tornarem exponenciais e terem essa redução de custo e esse aumento de produção tão grande, elas vão ter que, né, as máquinas vão precisar ficar cada vez mais potentes, né? E a inteligência artificial, que eu sei que todo mundo tem muito medo dela e todo mundo acha, enfim, uma coisa muito nova, acho que até uma curiosidade bacana, tem 60 anos de idade, gente. Ela não é uma tecnologia nova. O que acontece é que, neste momento, ela saiu dos laboratórios e parou na nossa mão. Ela já está dentro das empresas, ela já está no nosso celular, ela já está no carro que a gente dirige. E não só isso, ela está, por enquanto, no seu auge de desenvolvimento. Mas para ela isso ainda é um bebezinho. Ela vai se desenvolver muito e muito mais, fazendo com que nossas máquinas e nossa tecnologia fique cada vez mais poderosa e mais inteligente, né? O que significa isso? Que todos os trabalhos, todas as funções de trabalho que exigem repetição, ou seja, fazer sempre a mesma coisa, esforço físico, cálculos mais complexos, né? Cálculos e cálculos complexos. Memória, ou seja, resgatar coisas de um certo lugar, um certo arquivo. Memória. Análises complexas, análises de cruzamento de muitos tipos de dados diferentes. E exigir muita velocidade. Todas essas atividades, elas vão ser feitas melhor por máquinas. Ou seja, as máquinas imediatamente aqui já vão fazer tudo isso melhor do que a gente. Talvez, se a gente olhar nessa lista, a gente vai encontrar diversas coisas que têm a ver muito com o trabalho de direito, com o trabalho de advogados, né? Isso, qualquer profissão, gente, na hora que a gente olhar aqui, vocês vão ver, né? Então,
precisão, por exemplo, a gente fala já de robôs cirurgiões. É claro que um robô cirurgião tem uma precisão muito maior do que uma pessoa cirurgiã, né? É claro, ela não cansa, ela não tem fome, ela, se você colocar coordenada, ela vai perfeitamente obedecer a coordenada, ela não vai tremer, ela não vai ter frio, ela não vai cansar. Então, assim, qualquer uma das profissões que a gente pensar, inclusive advogado, direito, a gente vai encontrar aqui muitas coisas. Por exemplo, memória, né? Para a gente conseguir, vamos supor que a gente quer encontrar um precedente para um caso. Pô, um robô vai fazer em 0,2 segundos. Uma pessoa vai entrar numa biblioteca e vai ficar dias ali procurando o livro, o caso, o precedente, ou ele vai procurar por palavras-chave, mas também vai demorar mais tempo. Então, o interessante aqui é que geralmente a gente pensava que máquinas elas iam sempre mexer com trabalhos de base, né? Então, call center, essas coisas que tinham a ver com trabalhos que a gente chama de base. Mas, na verdade, não. E, na verdade, ele vai mexer, vai transformar todos os tipos de trabalho. E é isso que é importante a gente estar ciente. Eu não estou falando isso aqui para assustar ninguém, eu estou falando para a gente poder estar ciente disso, né? Para a gente poder começar a se movimentar. Então, tudo que for repetição, esforço físico, cálculos, memória, análise, velocidade, talvez precisão, vai ser feito melhor por máquinas, que estão ficando cada vez mais potentes, né? Ou seja, muitas funções vão ser automatizadas e substituídas por tecnologia. Aqui tem pouca coisa que a gente pode fazer, gente. A gente vai ter que se render a esse negócio aqui. E é justamente por isso que a gente está começando a ver um monte de estudos de consultorias e de grandes empresas que estão trazendo um dado bem assustador como esse aqui, ó, que 50%, ou seja, metade dos empregos que existem hoje, metade, devem desaparecer até 2030. 2030 são 9 anos, gente. É muito pouco tempo. Eu acho essa previsão assim um pouquinho agressiva demais. Eu não chutaria 2030, eu chutaria uns 2050, mas eu acredito nessa previsão. Eu acredito que a gente vai, com certeza, ter uma grande quantidade de postos de trabalho que vão desaparecer nos próximos anos, justamente porque a máquina vai tomar o lugar dessas pessoas. Muitas funções já estão acontecendo isso, né? Cobrador de ônibus, alguns tipos de motorista, obviamente parte de call center. A gente já está vendo isso acontecer, né? Nas fábricas, a gente já viu isso acontecer antes e está vendo isso acontecer cada vez mais. Então, a gente já está vendo isso acontecer, mas isso vai efetivamente começar a tomar diversos tipos de trabalho a partir de agora, né? Então, a gente fica com esse dado extremamente alarmante aqui que acaba preocupando as pessoas, né? Mas, por outro lado, gente, ou seja, nesse caminho, por outro lado, a gente começa a ver novos valores emergindo. A gente começa a ver que a sociedade não é estática, ela não fica parada esperando a catástrofe acontecer. Automaticamente ela vai se transformando, ela vai mudando, e a gente começa a ver novos valores emergindo, né? O que são esses novos valores? O primeiro deles é o despertar da consciência. O que eu estou chamando de despertar da consciência? Agora, esse momento que a gente está vivendo, é a primeira vez na história que uma geração de pessoas, e aí quando eu falo de gerações, a gente tem ali, né, baby boomers, ali a nossa geração prateada, 60 anos para cima, geração X, que a gente está falando aí mais ou menos de 50 anos, por aí, 50 até 60 anos, são os filhos do baby boomer, ali, né, mais ou menos. A gente tem depois o tal dos millennials, que ficaram muito famosos na imprensa, todo mundo gosta de falar dos millennials. Eu sou uma millennial, por exemplo, tenho 38, né? Então os millennials, eles são famosos na imprensa, mas eles não são na geração mais nova que a gente tem. O que a gente tem de geração mais fresh, mais jovem, é a geração Z. A geração Z é o pessoalzinho de 20 e poucos anos, né? E essa nova geração, eles já vêm chipados, assim, de uma maneira diferente, né? Primeiro que eles já são naturalmente coletivos, então eles têm uma coisa de não ter o protagonismo, de não ter o ego tão exacerbado, eles são colaborativos, eles fazem tudo em grupo para que aquilo saia muito mais rápido do papel. E, além disso, é interessante que eles começaram a questionar diversas coisas, como, por exemplo, eu gosto do trabalho que eu faço? Eu trabalho com algo que eu amo? Faz sentido eu estar nesse trabalho que eu estou? Então, essa geração foi a primeira geração que pôde questionar isso, né? Pensa, antes, quando você era de gerações mais velhas, você tinha que trabalhar com o que tinha. Então, se você vinha de uma família sem grana, por exemplo, você ia trabalhar, se vira, meu filho, vai trabalhar com qualquer coisa aí para ajudar a sustentar a família.
Agora, se você vinha de uma família que já tinha grana, você tinha muitas opções, 3. Você podia ser engenheiro, médico ou advogado. Então, as pessoas seguiam essas profissões porque elas tinham mais a ver com um sucesso, um certo dinheiro, né? Só que elas pararam, de repente, para pensar e falar, pô, gente, será que eu gosto disso? Será que eu estou no meu caminho? E essa nova geração, ela pergunta isso, né? Ela está com essa consciência mais aberta para ela perguntar sobre quem ela é, sobre o que ela faz, sobre o que ela gosta. Isso independe de classe social, que é muito interessante. Então, eles estão dispostos a não trabalhar de jeito nenhum, por exemplo, com alguma coisa que não tem a ver com o tal de propósito deles, né? Então, aqui a gente começa a escutar bastante a palavra propósito, e foi aqui que surgiu, foi aqui que nasceu essa palavra, e as pessoas tentando estar alinhadas justamente com esse conceito, né, de ser, por exemplo, estar alinhado com o objetivo dela da vida, né? Além disso, esse despertar da consciência, ele faz com que as pessoas mudem bastante a forma delas se comportarem, né? Então, quando a gente fala bastante aqui de, por exemplo, de mainstream, o que é o mainstream? É a maioria das pessoas. A gente começa a ver movimentos, como, por exemplo, falar de mindfulness. Nunca se falou tanto de mindfulness como agora, que é você se conectar com você mesmo, é você olhar para dentro. A gente sempre olhou muito para fora, então é olhar para dentro. A gente nunca falou tanto de meditação. A pandemia trouxe essa necessidade. Os aplicativos mais baixados do ano passado foram os aplicativos de meditação. Ou seja, as pessoas perceberam que já que o lado de fora está meio ruim, eu tenho que melhorar o lado de dentro para não ficar sofrendo tanto dessa saúde emocional aqui. E uma coisa bem interessante também que vocês vão observar é a forma das pessoas se relacionarem mudando muito, né? Uma pequena coisa é a gente aqui no Zoom, né, olhando uma casa do outro, olhando um detalhe da vida do outro, mas o que eu gosto de dar o exemplo é dessas fotos que eu tenho aqui nos próximos slides e desse slide também. Eles são todos de um festival que chama Burning Man. Esse festival ele acontece desde a década de 70 no deserto de Nevada, lá em Las Vegas. Como é que ele é? É no meio do deserto, não tem nada. Então, quando o festival acontece, as pessoas que vão ao festival, elas levam tudo. Então, hoje, mais ou menos, são 700, 800 mil pessoas que fazem esse festival, né, que participam do festival. Ele tem essa cara meio de Mad Max mesmo, as pessoas estão com uma roupa meio sei lá, meio trapos e meio sem roupa também, não pelados, mas com poucas roupas, porque é muito calor de dia, pensem, é no meio do deserto, também fica essa coisa meio de pó, de terra voando o tempo inteiro, né? Então, elas têm essa coisa meio cyberpunk de roupas, é um pouco típico desse festival. Elas que levam todas as atrações que acontecem no festival, então tudo que vocês estão vendo construído, todas as atrações de música, de arte, de escultura, são as pessoas que levam, né? Você não sabe muito bem onde você vai dormir, então você precisa se virar ali ou para levar um trailer ou para achar um acampamento onde você vai dormir. É meio complexo essa parte, você precisa arranjar. Se você não tem a menor noção se você vai tomar banho ou não durante todos esses dias, ele tem essa carinha aí mesmo. Você não tem troca de dinheiro, ou seja, não existe o que comprar lá. Não tem a barraquinha do hot dog, a barraquinha da cerveja. Você precisa levar tudo que você vai consumir durante esses 10 dias de festival. E a ideia é que justamente você não possa comprar, mas que você possa trocar com as outras pessoas. Então, você quer trocar aqui um rolo de papel higiênico por uma aula de tatuagem? Eu quero, vamos lá, quero aprender a tatuar e você me dá um rolo de papel higiênico. É isso que o festival incentiva. Por que eu estou contando para vocês esse festival, né? Porque faz 3 anos já que esse festival é eleito como o melhor festival, ou seja, como o melhor evento de networking, de business do mundo pela Times. Ou seja, é o melhor evento de negócios, de networking, de negócios do mundo. Você fala, Dani, você é louca. Eu falo, não. O que acontece nesse festival? Você está lá curtindo uma música e começa a bater um papo com o cara que está do seu lado, vocês estão lá pulando, cantando, bababá, ou andando por ali, olhando uma dessas esculturas, começa a conversar com a pessoa que está do seu lado. De repente, num determinado momento, você percebe que esse cara é o Larry Page, o fundador do Google. E aí, você fica muito próximo dessa pessoa, você trocou uma experiência com essa pessoa, sem cartão de visita, sem terno, sem nada, sem gravata, sem firulas, e você ficou próximo dessa pessoa. E quando vocês voltam ali para a vida real, essa pessoa já está muito mais disposta a fazer negócio com você do que se você mandasse um e-mail, do que se você entrasse em contato pelo LinkedIn ou qualquer coisa assim. Então, as conexões das pessoas estão mudando, né? Então, nesse festival é que estão os maiores CEOs, presidentes, diretores das maiores e menores empresas do mundo. É muito interessante ver
como a relação das pessoas está se transformando. Então, eu sugiro aqui que ano que vem a gente faça esse nosso encontro lá no Burning Man, todo mundo junto. A gente vai lá fazer o nosso ciclo de palestras nesse lugar novo, maravilhoso, aprendendo a se conectar de uma nova maneira. Uma outra coisa, gente, que a gente tem dentro desses novos valores que estão surgindo é uma reconexão com a natureza muito forte. E eu tenho certeza que vocês estão observando isso agora durante a pandemia, muito, muito forte. A gente já tinha esse movimento, tá? Esse movimento não é novo, mas ele ficou extremamente intensificado agora. As pessoas perceberam que elas precisam não só de tempo, se antes a gente falava que tempo era o grande luxo, agora a gente tem mais um luxo aí para esse lugarzinho, que é espaço. Então, ter espaço, ter um espaço para você respirar, ter um espaço para você correr, ter um horizonte para você ver, tem feito muito bem para as pessoas. Então, elas perceberam que elas precisam se reconectar com a natureza para poder sentir um bem-estar maior, né? Então, aqui a gente começa a falar muito, gente, sobre saúde emocional, e esse aqui já era a era da saúde emocional, sem dúvida nenhuma, já era, mas agora com a pandemia, né, a gente está vendo grandes números acontecendo, então aqui a gente entra muito já nesse olhar. A gente vê as pessoas saindo da cidade e indo morar, né, fora das grandes cidades para poder ter muito mais espaço e para poder ter esse contato com a natureza. A gente vê as empresas trazendo natureza para dentro dos próprios escritórios. Então, se eu não posso sair, a gente bota nossos escritórios recheados de natureza, ou eu levo o meu escritório até fora de São Paulo, ou fora dos grandes centros também, como é o caso da XP, né, que está abrindo uma grande vila no interior para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. E a gente fala também de você conseguir consumir produtos naturais. Então, a gente vai passar a deixar os industrializados de lado e começar a entrar com todos os produtos muito mais naturais, com ingredientes que não são processados. Mais interessante do que tudo isso, obviamente, aqui a gente está falando de ESG, que é uma das grandes temas daqui para frente, impacto positivo, sustentabilidade, negócios de impacto e ESG, que basicamente vai mudar a diretriz de como todas as empresas precisam passar a se comportar daqui para frente, ou seja, não basta mais a gente só neutralizar o nosso impacto negativo gerado no mundo, mas eu preciso colaborar para regenerar tudo que as empresas já, né, acabaram destruindo ou poluindo. Então, a gente passa a falar de economia de regeneração e impacto positivo, né? E isso muda os conselhos das empresas, isso muda as diretrizes das empresas, e esse é o grande tema daqui para frente, quando a gente fala de um novo capitalismo, né? De um pós-capitalismo. Então, esse assunto é extremamente forte e extremamente relevante para daqui para frente. Então, a gente passa a cuidar desse universo todo aí da nossa natureza, meio ambiente, pessoas e stakeholders, né? Muito, muito forte isso também. E, gente, mais uma das, obviamente, coisas que a gente tem mudando muito forte, desses valores que estão se alterando, é que eu chamo que a gente está entrando nessa história da era do feminino, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né? Lógico. E o que é essa tal era do feminino? Bom, gente, quando a gente era homem das cavernas ali, uga-uga, né, o mundo era muito perigoso, extremamente perigoso. E para a gente poder sobreviver ali, a gente acabava precisando muito de força física, né? Então, era força física para matar o animal, né? Matar o bicho para poder comer e sobreviver, para a gente poder tirar a pele do animal para se cobrir, para a gente poder arar a terra, né? Antes dos carros de boi, são as pessoas que começaram a arar a terra. E quando a gente precisava de muita força física, geralmente, o gênero, né, que tem mais força física é o gênero masculino. Então, desde essa época e até hoje, que é uma loucura a gente manter essa mesma lógica aqui, o gênero masculino ficou considerado como o gênero superior por conta da força física. Então, é por isso que até hoje a gente fala no chefe da família, por isso que a gente fala até hoje que os homens sentam na cabeceira da mesa, por isso que até hoje os homens têm obrigação de pagar as contas, né, na casa, de sustentar. Isso tudo vem daí, né? Por isso que até hoje as mulheres, estando no mesmo cargo que os homens, têm salários menores. Por isso que os homens ocupam muito mais cargos de liderança do que as mulheres. Então, isso é literalmente uma coisa que veio de centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, e a gente continua perpetuando. Só que a gente chegou aqui hoje, em 2021, chegamos, sobrevivemos aqui como uma espécie. Em 2021 é muito raro
a gente precisar usar força física no nosso dia a dia. A grande maioria das coisas já está automatizada, nossa vida moderna tem certas regalias aí que não precisam de força física. Então, a gente agradece aí toda essa força masculina e a gente passa a entender que a gente precisa trazer outros tipos de valores, né? Por quê, gente? Porque toda essa racionalidade que nos ajudou a sobreviver, ela também deixou muitas dores, muitas dores, né? A gente chegou num momento da nossa história onde a gente nunca teve um número tão alto de suicídios. Aliás, eu li um número tão absurdo essa semana de que nesse mês passado, o número de suicídios de mulheres no Japão, foi maior do que o número de mortos pelo Covid no Japão no ano inteiro passado. Ou seja, em um mês, mais mulheres se suicidaram no Japão do que o número de todos os mortos de um ano de Covid no mesmo país. Ou seja, uma quantidade absurda, uma loucura. Então, a gente nunca teve um número tão grande de suicídios. Suicídio infantil é uma coisa, um dado que tem crescido bastante, que é uma coisa muito maluca, né, da gente ver em 2021. Síndrome do pânico, ataques de ansiedade, burnout do trabalho. Então, a gente está... Depressão, doença do século, depressão. Crises de solidão. Então, a grande questão é que a gente sobreviveu com tudo aquilo, mas aquele excesso de racionalidade que nos trouxe até aqui deixou muitas dores pelo caminho, muitas dores emocionais pelo caminho. Então, o que a gente vê agora, justamente, é a gente pegando todos esses valores femininos para substituir aqueles valores pragmáticos, né, de masculinos, para curar todas essas dores aí que foram deixadas pelo caminho. Então, a gente passa a falar muito de empatia, que é uma palavra da vez aqui também, que é uma coisa muito feminina, que é eu me colocar no seu lugar para entender o seu lado. A gente fala muito sobre gentileza, por exemplo, que é uma coisa que vem desse lugar. A gente começa a observar as líderes, né, as grandes líderes dos países que conseguiram lidar melhor com o Covid, né? Todos os 5 países que lidaram melhor com a crise do Covid, todos eles, né, liderados por mulheres, ou seja, tem um jeito diferente de fazer as coisas que efetivamente consegue mudar as situações, uma forma de encarar, né, as coisas. E são essa forma, esse modelo, são esses valores, essas qualidades que a gente está pegando emprestado agora para sanar a dor de homens e mulheres, né? A gente não está falando aqui de sanador só de mulheres. Então, pela primeira vez, a gente fala para os homens que homem pode chorar. Isso é uma grande novidade, gente. Até 5 anos atrás, você falasse para um homem que ele podia chorar, ia aparecer uma piada. É o que ele era ensinado. Homem não chora. Sim, gente, homem chora. Homem é um ser humano, homem sente. Então, pode chorar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Homem pode usar cor de rosa. Inédito também, não podia usar cor de rosa. Homem pode querer ser bonito. Pode querer se cuidar da pele, usar produtos, por que não? Então, a gente começa aí, efetivamente, a curar todo mundo, né? A trazer todas essas não dores aí para uma outra esfera. Então, por isso que a gente chama de a era do feminino. A gente começa a colocar mulheres num lugar mais equilibrado aí também, de toda essa questão das tomadas de decisões, a gente começa a equilibrar a quantidade de homens e mulheres. Então, o interessante é a gente ver que a gente está saindo, né, de uma mentalidade que nos trouxe até aqui totalmente racional, muito focada ainda na nossa história de sobrevivência, completamente racional, e a gente começa a entrar numa esfera emocional, a gente começa a curar essas nossas dores, a gente começa a entrar em todo esse âmbito. 2021 é o ano da saúde emocional, gente. A pandemia destroçou pessoas. Então, 2021 é esse ano internacional. Tem até uma curiosidade bem interessante. A Ambev acabou de criar uma nova diretoria dentro da empresa. E, bom, para quem conhece a Ambev, é uma empresa extremamente focada em metas, extremamente racional, né, historicamente, mas ela acabou de criar uma diretoria, que é a diretoria da saúde emocional, ou seja, vai ter ali todo um conglomerado de pessoas totalmente focado em cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores, né? Então, isso é um grande indício de que a gente está saindo de um lado e entrando para o outro, né, para a gente justamente fazer essas curas aí. Então, a gente troca uma energia masculina por uma energia feminina, né, por valores femininos, para guiar o mundo de todos. Não só
né, obviamente, das mulheres. A gente não está falando de uma exclusividade feminina, a gente está falando de que todo mundo está precisando dessa mudança, todo mundo está precisando desse cuidado, e isso vai acontecer em todos os âmbitos da sociedade, né? E é por isso, justamente, que o futuro do trabalho ele tem a ver com ser feminino. A gente vai ver que para a gente poder sobreviver e para a gente poder não ser obsoleto em relação às máquinas, a gente precisa mudar a nossa cabeça em relação ao futuro do trabalho. A gente precisa se adaptar a ele, a gente precisa mudar as nossas funções. E aqui está a nossa grande salvação. Por quê, pessoal? Por que isso está acontecendo? Porque a gente disse, quanto mais a tecnologia se desenvolve, que foi o que eu trouxe lá no começo para vocês, mais as nossas características humanas se tornam importantes. Ou seja, quanto mais tecnologia, que as máquinas vão substituir as nossas funções todas ali, mais importante é nossas características humanas. Por quê? Porque são justamente essas que a máquina não vai conseguir substituir, pelo menos não a curto prazo. Então, quanto mais a tecnologia vai nos liberando para deixar de fazer coisas que, inclusive, a gente não fazia, a gente passou a fazer essas coisas na Revolução Industrial. A nossa coisa boa, né, o que o ser humano é bom, historicamente, não é em fazer funções repetitivas, de força física, de grandes cálculos, não de precisão. Isso nunca foi o que o ser humano era o bom de fazer. Isso foi o que a gente teve que fazer para se adaptar às indústrias quando elas surgiram, né? Então, o interessante aqui é que a tecnologia nos libera dessas funções que não eram muito nossas, entrega para a tecnologia, deixa ela fazer melhor do que a gente, mas vamos focar no que a gente faz de melhor. Vamos retornar às nossas origens e vamos pegar o que a gente tem de mais humano para poder entregar para esse futuro do trabalho, né? Então, tudo aquilo que nós humanos fazemos melhor do que as máquinas vai ser o futuro do trabalho. Então, a máquina vai estar fazendo um pedação do futuro do trabalho e a gente vai fazer um outro pedaço do futuro do trabalho, né? Então, isso eu acho que é muito interessante, até para a gente não precisar ficar com aquele medo todo, mas a gente vai se adaptando justamente para a gente poder entender o que é melhor do ser humano aqui, né? Então, quando a gente fala disso, a gente entra muito numa coisa de uma capacidade emocional de resolver problemas. Uma máquina não tem, ela é extremamente analítica, ela é extremamente precisa. Tem até um case muito curioso, uma empresa do Japão, ela colocou uma inteligência artificial como membro do conselho. Então, você imagina que o conselho tem ali 6 pessoas, por exemplo, uma daquelas cadeiras é ocupada por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial tem o mesmo peso de voto, ou seja, o que ela votar tem exatamente o mesmo peso. Então, foi muito interessante que eles começaram a entender um pouco das decisões que eram tomadas, a diferença das decisões entre as pessoas e a máquina. E aí, quando você pega uma questão, por exemplo, de um pai que está com um filho doente no hospital, fazendo um tratamento, e esse pai fica ausente por alguns meses, na hora de fazer a decisão do que aconteceria com essa pessoa, a inteligência artificial, sem piscar, ela fala, mandar embora, demissão, justa causa, vai embora, meu voto é esse. E as pessoas não, as pessoas já param, já solidarizam, já falam, olha, se fosse comigo, se colocam no lugar daquele cara, poxa, se fosse comigo, o filho está doente. Então, não, a gente, obviamente, esse cara vai poder continuar cuidando do filho, não vai acontecer nada com ele, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade de resolver problemas de uma maneira emocional, olhando, né, como um ser humano. Agora, as máquinas não, ela é muito racional e muito literal. Então, a gente efetivamente tem que se aproveitar disso, isso é uma coisa nossa. Uma outra coisa é a criatividade, que também é uma coisa muito nossa. A máquina, ela sabe replicar infinitamente melhor do que nós. A gente já tem máquinas que criam Rembrandts, que criam Monets, e é perfeito, você não consegue nem dizer se foi o Monet que pintou aquele quadro, ou se foi uma inteligência artificial, né? Uma máquina que pintou aquilo, de tão perfeita que é aquela réplica. Ela consegue, inclusive, se ela estudar toda a obra do Monet, ela consegue criar um novo Monet. Ou seja, se o Monet estivesse vivo, o que ele pintaria? Que é muito interessante, é uma discussão maravilhosa para vocês sobre direito autoral, sobre o futuro da arte. Eu amo essa discussão, não é para esse fórum, mas ele é incrível, né? Mas, enfim, ela consegue até criar um novo Monet baseado em todo o histórico do Monet, por exemplo. Mas ele não consegue criar algo do zero, né? Isso o ser humano faz, o ser humano cria da imaginação.
A máquina não tem imaginação. Então, a gente ainda tem a criatividade como uma coisa nossa, né? A empatia, né? Aquela coisa de me colocar no lugar do outro, saber o que um ser humano sente, a máquina também não sabe. A gente vai entrar numa questão aqui de liderança e mentoria, que eu vou contar a diferença para vocês, principalmente porque o líder, até hoje, é aquela pessoa que vai na frente e manda fazer. O mentor é uma nova forma de liderança que ele anda de lado, né, com a pessoa e ele ensina enquanto ele aprende. Isso muda tudo, gente, essa relação de mentoria, ex-lideranças com uma nova mentoria, isso muda bastante o ambiente de trabalho, isso é totalmente feminino, assim, né? Isso vem totalmente desses novos valores, né? Trabalhar em grupo é uma coisa extremamente do ser humano, extremamente necessária e importante para a gente trazer aqui. E, obviamente, pensamento diverso. A gente precisa, né, que o ser humano tem essa possibilidade, essa capacidade de conseguir trabalhar e incorporar pensamentos diversos ao mesmo tempo, né? Então, o interessante é que a gente precisa ver a máquina, sim, vai fazer trabalhos maçantes, trabalhos que a gente não gostava de fazer, trabalhos que não fazem parte do nosso dia a dia, mas vai sobrar para a gente justamente aqueles trabalhos que são mais a ver com a nossa essência de ser humano, né? E aí a gente encontra 3 grandes pilares desse futuro do trabalho, né? Dentro desse futuro feminino do trabalho, quais são esses 3 grandes pilares? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é human-centric, centrado no ser humano, né? E o que a gente tem dentro disso? Primeira coisa é essa história do humano, no sentido de que a gente pega e a gente começa a entender que a gente precisa ter todos os processos e todas as nossas questões, passar a valorizar o que não é tão quantitativo, né? Passar a valorizar o que é mais qualitativo. A gente, durante muitos anos, só valorizou o trabalho quantitativo. É a entrega, são metas, é quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa sobe, é quantos dias elas têm de férias. É muito focado nisso. É focado totalmente nessa história do resultado e quantitativo. Quando a gente fala de humano, a gente só fala de qualitativo. É uma qualidade do trabalho, é uma qualidade do ambiente de trabalho, é uma qualidade das relações de trabalho. E isso muda completamente o que a gente vai começar a trazer nas vagas de trabalho, né? Isso começa a mudar o tipo de pessoa que você está procurando. Às vezes ele não é com a melhor formação, com o maior número de cursos, com o maior número de diplomas. Isso talvez seja uma coisa do passado. Talvez a gente esteja falando agora de uma pessoa que consegue se adaptar melhor, que consegue transitar melhor entre áreas, que consegue se relacionar muito melhor. E através desses novas características, aí sim ela consegue virar um ótimo profissional. Então, a gente muda muito essa noção. Uma outra coisa bem interessante que a gente tem aqui, que vocês já ouviram falar muito, são a tal das soft skills. Eu sei que a gente escuta falar muito sobre isso e, de repente, isso aqui virou um tema muito, muito forte. E eu vou explicar. Soft skills, gente, são justamente essas características e essas qualidades que elas vêm de contraponto com as qualidades que a gente exigia anteriormente, né? Então, a gente está falando aqui muito de um pensamento criativo para você poder criar aplicações, ideias, designs, ou seja, grandes ideias são bem-vindas, empresas passam a ficar abertas para isso. Pensamento crítico, que antes era muito criticado, as empresas não permitiam que os funcionários tivessem críticas e pensamentos críticos, principalmente em relação ao líder. Agora a gente passa a querer que as pessoas tenham pensamento crítico e tragam a visão delas. Flexibilidade, gente, aprender a ser flexível é uma soft skill. A gente passa a ter, daqui a pouco a gente vai ter escolas que ensinam isso. É muito interessante como o futuro do trabalho está totalmente conectado com o futuro da educação, né? Esse também é um outro grande assunto que pode ficar para um outro dia, mas eles são 100% conectados, né? Então, saber se adaptar e saber ser flexível passa a ser uma grande característica para o futuro do trabalho. Uma outra coisa é pensamento sistêmico, holístico, onde eu consigo analisar tudo, onde eu consigo analisar todas as consequências de alguma coisa que eu faço para o meu colega, consequência de alguma coisa que vai ter no meio ambiente, consequência que vai ter para a sociedade, consequência que vai ter para o preço. Ou seja, eu preciso olhar isso de uma maneira holística e não só focada mais como a gente estava acostumado a fazer desde a época industrial, né? Isso é bem importante também.
A gente já falou bastante sobre sensibilidade ou emocional para resolver problemas também, né? Resolver problemas já é uma coisa interessante. Por quê? Porque até hoje o seu trabalho, né, o nosso trabalho, sempre foi fazer um pedacinho do todo. Então, a gente trabalhava em escritório, mas ele tinha uma lógica de indústria, né? Você faz um pedacinho sempre de cada coisa e você acaba o seu trabalho é indicado pelo que você deve fazer. E não é alguém vem com uma questão e fala, pessoal, a gente precisa resolver tal problema e esse é o seu trabalho, resolver este problema. Então, a partir de agora, tem a ver com resolução de problemas. Em vez de eu te dar um task, de eu te dar uma função, eu vou te dar um problema para você resolver. E a partir daí, o seu trabalho vai ser essa resolução efetiva de problemas, né? Influenciar outras pessoas também é um soft skill. Aprender a conversar, aprender a trocar, aprender a influenciar pessoas também é um novo soft skill. Então, gente, aqui, quando a gente fala disso, sem dúvida nenhuma, essas são as características que a gente precisa aprender, porque isso nunca foi valorizado e nunca foi ensinado para a gente poder entrar dentro do futuro do trabalho, né? É um dos assuntos mais importantes que a gente tem. E é muito legal a gente ver que esse futuro do trabalho é multigeracional também. Então, pela primeira vez nas empresas, a gente vai ver assim, por exemplo, a gente tem um presidente, um diretor, um CEO, que é de uma geração baby boomer, até descendo estagiário, e nem tão estagiário agora, a gente está falando de gerentes, coordenadores, analistas, que são da geração Z. E a gente precisa aprender a lidar com isso. O que significa isso? Que cada um deveria fazer o que ele é melhor, deveria fazer o que é melhor, não deveria importar mais qual é a idade, qual é a senioridade, a gente precisa horizontalizar um pouco mais esse ambiente e que cada um deveria fazer o melhor. Por exemplo, quem vocês acham que é a melhor pessoa para cuidar das redes sociais da ASP, por exemplo? Com certeza, a estagiária ou o estagiário. Por quê? Porque esse é o universo deles. Eles estão imersos nisso o dia inteiro, imersos. Eles sabem a linguagem, eles sabem a frequência de post, eles sabem tudo. Então, entreguem isso na mão do estagiário, deem esse projeto para essa pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com esse exemplo é, não necessariamente a gente vai encontrar que as pessoas precisam subir para realizar projetos importantes, elas deveriam fazer o que elas são mais aptas a fazer. E isso muda bastante a lógica dentro das empresas também, né? Então, a gente precisa entender que as pessoas são boas para fazer e usar aquelas melhores características dela para aquelas funções ali. Isso é bem, bem interessante, né? Bom, um segundo pilar, gente, que a gente tem dentro desse futuro feminino do trabalho é o que a gente chama de Power Metrics. O que são Power Metrics? Já está muito famoso fora do Brasil, a gente está começando a ver isso chegar aqui agora, mas elas são bem importantes. São novos modelos de avaliação. O que significa isso? Hoje, as empresas avaliam basicamente tempo dedicado, metas, quantidade de venda, bateu a meta ali, né? Então, cheguei ali na minha meta porque eu vendi uma certa quantidade de coisas ou porque eu entreguei uma certa quantidade de projetos. Então, as empresas acabam avaliando os seus funcionários justamente em cima de metas cumpridas. Legal, ok, faz sentido, é importante. Porém, a partir de agora não vai ser mais o único tipo de meta, né? O único tipo de avaliação. Agora a gente vai colocar do outro lado, esse primeiro lado cobre muito bem o racional, né? Muito bem o lado racional. Agora a gente está colocando um novo tipo de métrica, que são métricas do emocional. O que significa isso? A pessoa foi lá, deu no sangue, vendeu mais do que qualquer outro vendedor da empresa, bateu todas as metas, mas ele é uma pessoa ruim. As pessoas que trabalham com ele não gostam de trabalhar com aquela pessoa, criticam muito o posicionamento dele, não sabe trabalhar em grupo, é um mau líder, não ajuda os outros a subir, não vai ganhar o bônus. É assim que funciona. A partir de agora, a gente vai ter 2 pesos de métrica. Um que é totalmente racional, que mede os seus números, os seus accomplishments, e um outro que é totalmente emocional, que mede seus soft skills. Se você não for uma pessoa com soft skills, você não vai ter batido a outra meta. São 2 metas juntas. Não vai ter bônus, não vai ter divisão de lucros para nenhuma das pessoas que não aprenderem efetivamente todos esses outros lados dessas metas. E esse é o chamado de Power Metrics, né? São as metas baseadas justamente em relacionamento,
em saber ser uma boa liderança, em saber ensinar os outros, em saber trabalhar em equipe, em saber ser uma pessoa que melhora a saúde emocional dos outros que estão à sua volta, que impulsiona os outros. Então, isso é muito interessante, vai mudar radicalmente as empresas por dentro, esse tipo de meta, e veremos isso vai ser, com certeza, implementado nas empresas daqui para frente, né? Outra coisa que muda completamente são os novos locais de trabalho, né? Se a pessoa não está sentada do seu lado e você não está vendo com a bundinha na cadeira, como é que você faz para avaliar essa pessoa? Vai todo mundo ter que se acostumar com isso. A partir de agora não tem volta. Já era uma coisa de trabalho remoto muito forte, né? De nômades digitais e trabalho remoto já era uma tendência muito forte, mas é óbvio que com toda essa questão da pandemia, muitas empresas não vão voltar ou vão voltar de uma maneira híbrida. Então, sim, a gente precisa saber confiar, aprender a confiar nas pessoas, aprender a cuidar delas à distância e aprender a entender que novos locais de trabalho fazem parte também da pessoa ter mais repertório, faz parte dela conseguir saber mais sobre o mundo, faz parte dela conseguir ver mais sobre outras coisas, se inspirar, ou seja, aprendam a aproveitar isso, aprendam a aproveitar novas trocas que essa pessoa vai ter, novos lugares que ela vai conhecer, isso é importante, e tragam isso para dentro da empresa, né? Não fiquem achando que só porque a pessoa está longe, que ela não está fazendo o trabalho dela direito. A gente precisa aprender a lidar com isso também. É um novo paradigma, né? E, obviamente, novos horários de trabalho. Horário das 9 às 18, quem faz é máquina, não é ser humano. Esse horário é um absurdo ele existir. Ele vem desde a Revolução Industrial, horário de fábrica. Ele não faz sentido para pessoas que trabalham remotamente, nem para pessoas que trabalham em escritório. Então, existem diversos novos formatos de menos horas trabalhadas. A gente começa a ver diversas novas propostas. Na Europa, a gente já tem vários países que estão eliminando um dia da semana e outros diversos países que estão colocando 6 horas de trabalho por dia. A gente tem alguns grandes empreendedores que dizem que o trabalho ideal são 4 horas de trabalho por dia, né, também. Então, a gente vai começar a ver todos esses horários mudando. Não significa que eu sou menos produtivo porque eu não estou sentado na frente do meu computador nas 9 às 6. Ao contrário, de repente, eu descubro que eu sou muito produtiva à noite. Então, eu vou trabalhar muito à noite, muito focada, muito bem à noite, e durante o dia eu vou acordar mais tarde. Mas tudo bem, eu estou trabalhando, vai ser sobre entregas e não sobre horas trabalhadas. A gente precisa mudar a nossa lógica. O ser humano é uma máquina que tem que trabalhar horas. Ele precisa trabalhar bem. E trabalhar bem não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas, e nem um certo horário pré-estabelecido. Então, isso é uma grande mudança de pensamento também, que vai vir toda dessa parte do trabalho feminino também, que é essa flexibilidade maior, que é o saber que, de repente, eu preciso cuidar de alguém, que eu preciso, né, olhar a família. Toda essa não flexibilidade é o que tem feito as mulheres abandonar o mercado de trabalho durante a pandemia, né? Porque as empresas não entendem que elas... se eu estou com um neném em casa agora e eu não consigo fazer nada com ele, eu preciso parar por umas 2 horas, fazer essas funções, e mas eu voltar a trabalhar. Não, as empresas não estão entendendo isso. Empresas antigas não entendem isso. Então, sim, não tem problema se eu parar no meio do dia para fazer alguma coisa, contanto que a minha entrega esteja pertinente, né? Posso trabalhar a hora que eu quiser, parar a hora que eu quiser, utilizar as horas do dia da forma como eu quiser e ainda assim manter uma entrega de qualidade. Então, a gente precisa mudar completamente essa nossa noção de o que é um trabalho de qualidade também. E por último, pessoal, aqui no último pilar que a gente tem de plural do futuro do trabalho feminino é o que eu chamo de plural thinking, então um pensamento plural, né, extremamente importante, extremamente falado agora. Primeira coisa interessante é o que a gente chama de crescimento diagonal. As pessoas sempre quiseram crescer na vertical, então elas entravam, por exemplo, como estagiário de engenheiro, né, na Fiat, sei lá, numa empresa, estagiário de engenheiro, aí do estágio ela ia para o assistente, coordenador, tudo na engenharia. O coordenador, gerente, diretor e, né, se ele conseguisse, chegava ali a presidente, CEO, etc., fazia uma carreira vertical, né, totalmente verticalizada. Depois, as empresas começaram a falar muito sobre uma carreira horizontal. Essa carreira horizontal é mais complicada, né? Porque as pessoas, querendo ou não, elas também visam um certo crescimento de dinheiro, né? Então, elas querem que aumente o seu salário. Então, só horizontalizada, aprendendo sobre muitas coisas, legal,
porém não cumpria as necessidades financeiras das pessoas, as ambições financeiras das pessoas. Então, o crescimento diagonal ele é muito interessante, ele está sendo introduzido agora, que é o quê? Eu vou, ao mesmo tempo que eu vou mudando de área para poder aprender mais sobre a empresa, eu também vou subindo. Então, ele é uma escadinha. Eu vou para o lado para poder aprender sobre a empresa inteira, sobre todos os assuntos da empresa, porque isso me faz um profissional mais generalista, e profissionais mais generalistas têm mais a ver com o futuro do trabalho também, mas, ao mesmo tempo, eu consigo ir crescendo, ou seja, eu vou aumentando o meu salário. Então, depois que eu faço passagem por vários lugares, eu consigo entender aonde é mais interessante eu passar e onde é mais interessante eu parar e crescer, né? Então, esse crescimento diagonal é uma nova forma da gente conseguir manter colaboradores engajados, ter pessoas com uma visão holística sobre a empresa e sobre o mercado e, ao mesmo tempo, conseguir entregar um crescimento salarial para as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o tipo de profissional do futuro também, quando a gente fala de pessoas que estão dentro de empresas, né? Porque o mundo dos freelancers também vai crescer muito e vai ganhar tanto espaço quanto estar numa empresa. Uma outra coisa bem interessante aqui dentro é a morte da meritocracia. Nossa, que pesado. Pois é. A meritocracia é um sistema muito injusto, gente. E ele é o sistema que a gente usa basicamente em todas as empresas. O que ela diz? Ela diz que só tem um lugar legal para chegar, um lugar onde você é reconhecido pelo sucesso, onde você é grandioso, onde você é importante. É o lugar do CEO, do presidente, todo mundo deveria querer chegar lá, diz a meritocracia e diz a nossa cultura. Geralmente é um lugar ocupado por homens, né? Então já tem essa questão, poucas mulheres em presidente e CEO. Ou seja, se você é mulher, você já está na desvantagem para chegar nesse lugar. Se você é um monte de outras coisas também. Se você é negro, você já está na desvantagem. Negro ou negra. Se você é transgênero, você já está totalmente na desvantagem. Se você tem uma certa idade, você já está totalmente na desvantagem. Ou seja, se você não conseguiu estudar, se você não teve a oportunidade de estudar em certas universidades, você já está totalmente na desvantagem. Por quê? Porque as empresas elas não colocam todo mundo na mesma linha de saída. Não começa todo mundo junto e aí todo mundo tem a mesma oportunidade de subir. Não. Se você já fez uma faculdade melhor, porque seus pais podiam pagar, você já começa na frente. Se você é branco, você já começa na frente. Se você é homem, você também já começa na frente. Então fica um monte de gente aqui atrás que nunca vai conseguir superar essas diferenças iniciais. E é por isso que a meritocracia é muito falha e muito errada. E agora, finalmente, as pessoas estão percebendo isso e as empresas deveriam mudar esse tipo de sistema. Primeiro, a empresa precisa colocar todo mundo em pé de igualdade e depois, aí sim, as pessoas podem disputar essa subida ao que as pessoas entendem como sucesso. Então, sim, a partir de agora é obrigação das empresas poder dar para aquela pessoa que não fala inglês aula de inglês, dar para aquela pessoa que não conseguiu estudar uma certa faculdade dar aquele estudo, dar aquela faculdade. E aí sim a gente consegue equalizar todo mundo. Isso é extremamente importante, porque efetivamente até hoje todas as subidas dentro das empresas são extremamente injustas, né? Porque as pessoas não partem do mesmo ponto de saída. Então, a partir daqui, a gente deveria ver isso mudando muito. Esse sistema da meritocracia deveria ser alterado. E uma coisa extremamente importante é que a gente precisa, para inovar, a gente precisa de diversidade. Então, a gente precisa ter dentro das empresas pessoas diversas. O que é diversidade? É imenso diversidade, gente. Diversidade é de idade, é preciso ter pessoas com diversas idades ali na empresa. Diversidade é raça, é preciso ter pessoas com raças diversas. Diversidade é background, ou seja, história de vida, formação. Não só formação universitária, histórias de vida, vivências diferentes. Uma pessoa que teve uma vida extremamente dura, difícil e batalhada, provavelmente tem muito mais a me ensinar do que uma pessoa que fez uma faculdade particular, caríssima. As experiências são completamente diferentes. Eu preciso escutar, estar aberto, né, para essas duas experiências, com certeza. Diversidade é gênero, sem dúvida, né? Homens, mulheres, trans, hétero, gay, tem que estar todo mundo, é assexuado. Gente, o Facebook tem 72 opções para você escolher de gênero quando você cria seu perfil. 72. A gente não pode continuar lidando só com homem e mulher.
Não existe só homem e mulher no mundo, né? Então, a gente tem que pensar numa imensa diversidade aqui de gêneros também. A gente precisa pensar numa diversidade de crenças, religiões, pessoas pensam diferente por causa disso. A gente precisa pensar em diversidade de desejos, pessoas que querem ser pais e mães e pessoas que não querem ser pais e mães, por exemplo. Então, assim, a gente realmente precisa pensar a diversidade de uma maneira muito grande. Por quê? Porque se eu tenho pessoas que pensam igual numa empresa, que é o que acontece até hoje, se eu tenho pessoas que pensam muito igual, basicamente eu só tenho uma única cabeça de pessoas que concordam e discordam exatamente das mesmas coisas, e eu tenho milhões de braços fazedores. Então, essa empresa eu chamo de empresa polvo. Uma empresa polvo é uma empresa com pessoas iguais, pessoas que pensam iguais, que têm a mesma formação, que estudam a mesma coisa, que praticam os mesmos esportes, que se vestem da mesma maneira, que estudaram nos mesmos lugares, que vieram dos mesmos lugares. É uma empresa com zero inovação. Zero inovação. Porque não tem um ambiente para nutrir o diferente, para nutrir a inovação. Então, uma empresa polvo não inova, ela é uma empresa fazedora. Totalmente fazedora, um monte de mão, fazedora, mas ela é uma empresa zero inovação. Então, aqui é muito importante a diversidade por essa razão. A diversidade vem das conversas, vem do conflito, vem da troca de experiências, e aí sim a gente consegue colocar inovação dentro da nossa empresa, né? Dentro do nosso universo. É isso, gente. Então, assim, todas essas características que eu trouxe para vocês, toda a máquina, deixem a máquina ali fazendo o trabalho dela. Pensem no que a gente é bom. Pensem em trabalhos que o ser humano é bom. Pensem em trabalhos que têm a ver com proximidade, com o ser humano. Pensem em trabalhos que você não quer que uma máquina faça. Eu não quero que uma máquina faça o meu parto. Eu quero que uma pessoa faça o meu parto. E olha que interessante. Todas essas profissões vindas, essas profissões, parteiros, psicólogos, fisioterapeutas, TO, todas essas coisas, artistas, criatividade, todas essas profissões que têm mais esses valores femininos, sempre foram as profissões menos valorizadas, com salários piores. Os homens não queriam fazer essas profissões. Eles não queriam ter essas profissões que eram mais mal pagas, eles queriam ter as profissões de maior prestígio, maior salário. Então, elas foram deixadas para a mulher. Enfermeiras, parteiras, psicólogos, terapeutas, criativos, artistas, todas essas profissões foram deixadas, cuidadores. Cuidadores é uma grande profissão do futuro, né? Porque a gente vai ter uma grande quantidade de senhores, né? De idosos. Essas profissões foram largadas, abandonadas pelos homens e largadas para as mulheres. Então, hoje, as mulheres são a maioria nessas profissões. E olha que curioso, justamente essas são as profissões do futuro, né? Então, o que a gente vai ver são homens disputando a partir de agora para entrar nesse tipo de profissão, para entrar nesse tipo de trabalho. Então, a gente vai começar a ver, olha que interessante, né? Uma migração de profissões, uma migração de trabalhos, aonde esses trabalhos que antes eram deixados de lado e automaticamente viraram trabalhos femininos, passam talvez a ser os mais valorizados e mais bem pagos daqui para frente. Então é isso, pessoal. Essa é a minha provocação. É um trabalho do futuro para todo mundo, para homens e para mulheres. Todos nós, a gente vai precisar se adaptar, mas eu não sinto que a gente precisa ter medo das máquinas. A gente precisa entender que deixa elas fazerem o que elas fazem de melhor e vamos nós fazer o que a gente sempre fez de melhor também.